Ó, Eurofoot, eliminações bizarras, beleza? Pelo que eu vi pelo título e pela thumbnail, é um vídeo que vai falar sobre eliminações em situações meio esquisitas. Lembrando que eu já fui roteirista do Eurofoot, tá? Vocês me conheceram como comentarista lá, mas eu já fui roteirista. E eu sei como é difícil os processos de escrita dos vídeos de Eurofoot para eles saírem tão caprichados como vocês veem, viu? Vamos dar aquela conferida aqui, que eu já sei que o Pedro vai falar do Atlético de Madrid aí, depois da eliminação bizarra dos dois toques do Julián Álvares. Tá muito fresca na nossa cabeça essa eliminação do Atlético de Madrid pro Real na Champions, que só aconteceu por causa de um incidente muito raro e que não acontece nunca, né? Então nesse vídeo a gente vai trazer outras eliminações assim completamente bizarras que aconteceram no futebol europeu, mas vale lembrar com mais detalhes aí essa questão do Julián Álvares, né? O Atlético de Madrid enfrentava o Real nas oitavas da Champions, tava tudo empatado no confronto ali que foi pros penais, e aí quando o craque do Atlético, Julián Álvares, foi pra cobrança, ele deu uma escorregada, e a gente já viu muita gente que escorregou na hora de bater um pênalti e perdeu a cobrança, mas no caso do Julián, ele conseguiu acertar perfeitamente o teto da rede, fez o gol, e até aí tudo bem, as coisas foram seguindo, o Valverde pegou a bola e ia cobrar, mas aí o juiz parou ele, tá rolando uma checagem. Aí eu tava em casa aqui, fiquei pensando, checagem do quê? Mas muito rapidamente o gol do Julián foi invalidado, Careca o do pênalti dele foi Marciniak. anulado. O motivo, ele teria tocado 2 vezes na bola antes do gol, o que é proibido pela regra. A polêmica foi gigante porque o pé de apoio do Julián chega bem perto da bola, mas a impressão inicial é que não toca. Inclusive, as imagens oficiais da transmissão não conseguiram fornecer nenhum ângulo decente que desse uma prova cabal de que o pé dele tocou. Foi numa Sabe o que me deixou encabulado, cara? Tipo assim, eu nem chorei mais pelo lance, cara. Eu segui em frente. Foi eliminado, não tem mais o que fazer. Mas uma coisa que sempre me deixou encabulado desde esse jogo é como eles foram rápidos, né, cara? Tipo assim, Júlia bateu o pênalti, aí Valverde foi, chegou pra bater e eles já anularam o pênalti do Júnior. Cara, foi muito rápido. Aí os caras falam, ah, mas uma câmera da TNT. Porra, essa câmera da TNT tava lá no VAR? Eu não sei se essa câmera da TNT tava lá no VAR. Eu acho que ficou faltando transparência. Eles deveriam, na hora que tava rolando a disputa de pênaltis, ter mostrado uma imagem que comprovasse que ele deu 2 toques na bola. Mas simplesmente os caras olharam, opa, 2 toques, anula, pode anular. Então, ó, o Salatiel fala, eles tinham aquela gravação que a UEFA divulgou depois. Eles tinham que ter divulgado na transmissão, cara. Toda vez que um gol é anulado, toda vez que o VAR faz qualquer coisa, eles divulgam a imagem comprovando. Mas lá, simplesmente, na hora anulou, pá. Não mostrou nada, não aconteceu nada. Pô, cara, pra mim foi... Pra mim, eles decidiram muito rapidamente uma coisa que ficou... Que deixou muita gente em dúvida por muito tempo. Mas beleza. Como eu disse, também não vale a pena ficar mais reclamando disso não, porque o time já foi eliminado, já era. Filmagem da própria TNT Esportes do Brasil, que deu pra perceber com detalhe que sim, realmente o pé dele toca um pouquinho na bola antes do chute, configurando os 2 toques, anulando o pênalti e eventualmente eliminando o Atlético de Madrid da Champions. Revendo 1000 vezes o lance, eu fiquei com a impressão de que a decisão foi correta, porém o que chamou atenção na hora e causou estranheza foi a velocidade da decisão, sendo que em casa, a gente sentado aqui, não tinha uma imagem 100% definitiva da parada. E de fato foi um caso tão raro, tão esquisito, que no dia seguinte a UEFA já declarou que vai falar com a FIFA e com a IFAB, o órgão que regula as regras do futebol, pra possivelmente rever essa regra. E outra, é um negócio tão É incomum. brincadeira, né, cara? Depois que botou no rabo do Atlético de Madrid, eles pensam, não, agora que a gente já botou no rabo do Atlético de Madrid, vamos sentar e vamos conversar pra mudar essa porra. Que é pra não acontecer o risco de isso prejudicar lá no futuro um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, um Manchester City. É, os caras é foda, cara. Vou te contar. É igual aquela parada do Dibu Martins, cara. O Dibu Martins, quando ele começou com as táticas sombrias dele, quando o Dibu Martins, ó, botou no rabo da França, da Holanda, foi só acabar a Copa do Mundo da FIFA. Não, peraí. Vamos rever isso aí, vamos proibir goleiro de fazer isso, porque não sei o que, papapá. É foda, cara, futebol, né, bicho?
As estatísticas do Julián Álvares aparecem tanto que ele marcou o gol de pênalti, quanto que ele perdeu o pênalti. Então foi tão bizarro que até bugou o sistema dos caras lá, né? Falando em falha do sistema, se nessa aí o Real Madrid se deu bem, em 2014 foi o contrário. Isso porque num simples jogo de Copa do Rei contra o Cádiz, eles fizeram besteira e foram eliminados depois no tribunal. Acontece que o jogador Cherichev, na temporada 2014-15, jogava pelo Villarreal, emprestado pelo próprio Real Madrid. E lá pelo Submarino Amarelo, ele tomou 3 amarelos na Copa do Rei, antes de ser eliminado. Até aí tudo bem, passou de uma temporada pra outra, em 2015-16 ele volta pro Real Madrid e vai jogar a Copa do Rei. Acontece que esses 3 amarelos que ele tinha tomado pelo Villarreal na temporada anterior, dão suspensão na competição. Ele teria que cumprir essa suspensão lá no Real, mas eu não sei se não constava no sistema, ou se o Real Madrid não conferiu ou o que, mas o clube não percebeu que ele tava suspenso e botou o cara pra jogar contra o Cádiz, inclusive com o próprio Cherichev abrindo o placar com 3 minutos de jogo. Aí no meio da partida, o Real Madrid percebeu a cagada, tirou o Cherichev no intervalo pra mostrar boa fé ali, né? Mas o estrago tava feito. Mesmo eles vencendo por 3-1, ao invés de avançarem na Copa do Rei, foram eliminados. E além da eliminação, por causa desse erro aí, a Federação Espanhola ainda multou o Real Madrid numa quantia exorbitante de 6.001 euros. Porra, eu não sei o que é pior, né? Esse valor que hoje não paga um respiro do Mbappé, ou esse 1 euro na multa aí, que acho que eles só botaram pra complicar a matemática do departamento de contabilidade lá do Real. Melhor pro Cádiz, que mesmo... Cara, eu lembro que esse caso do Cherichev era bastante comentado na época, tanto que quando chegou pra Copa do Mundo de 2018, né, o Cherichev tava jogando pela Rússia, inclusive ele foi o destaque da Rússia naquela Copa 2018, ele jogou muito bem. Toda vez que falavam do Cherichev, cara, sempre tinha que mencionar ele, que uma vez o Real Madrid foi eliminado de uma competição porque escalou ele de maneira irregular. É um erro clássico de amadorismo bobo, né, cara? Porque essa é uma parada que tem que ser conferida. Pô, como é que você contrata um jogador e não confere o status dele de suspensão nas últimas competições? Pô, não pode, né? Tipo, se ele viesse de outro país, beleza. Mas, pô, ele vinha da La Liga também, então tinha que conferir se ele não tinha alguma suspensão em vigor pelo Villarreal, né? Foi um amadorismo muito bobo. Perdendo do Real Madrid, avançou de fase e venceu aquela Copa do Rei. Bem que a gente queria, seria uma linda história, né? Mas não, brincadeira, eles foram eliminados já na fase seguinte pro Celta de Vigo mesmo, então essa sobrevida aí não ajudou muito não. O mais curioso é que o técnico do Real nessa época era o Rafa Benítez, e ele também passou por um caso assim quando treinava o Valência, também na Copa do Rei em 2001. O Valência venceu o Novelda e o Rafa Benítez tinha em campo 3 jogadores de fora da União Europeia, o Aimar e o Ayala, argentinos, e o Djukic, sérvio. Aí quando ele resolve trazer do banco o jogador Serban da Romênia, ninguém notou nada de errado, tava tudo certo, o jogo seguiu. Porém o técnico do pequeno clube Novelda percebeu o erro e reclamou, e aí a Federação Espanhola teve que agir, isso porque... Ô Beto, o Rafa Benítez, ele treinava o Real Madrid no começo da temporada 15-16, daí ele é demitido no meio da temporada e o Zidane assume em janeiro, beleza? Naquela época você não podia colocar em campo mais de 3 jogadores de fora da União Europeia ao mesmo tempo. E com o Serban, o Benítez tinha colocado o 4º. Isso porque o Serban era romeno, né? E a Romênia faz parte da Europa, o continente, mas na época não fazia parte da União Europeia. E por isso ele era considerado estrangeiro ali nas regras. Então no meio dessa novela toda, no detalhe da regra, mesmo ganhando o jogo por 1-0, o Valência foi eliminado. E pro registro histórico, se tu for lá consultar, vai ver que tem uma vitória de 3-0 pro Novelda. E sabe o pior? O Serban entrou em campo no minuto 90. Literalmente esse cara ficou uns 60 segundos no gramado. Não deve nem ter tocado na bola. E causou a eliminação do Valência por causa disso. Me lembrou aquele famoso caso do Everton, que acabou ajudando a rebaixar e destruir a Portuguesa no Brasil. E o próximo caso aqui agora é um dos meus favoritos, tá? A gente vai pra temporada 64-65, quando tava rolando a Copa Intertoto, um torneio internacional meio esquisito que já não existe mais, beleza? Se você quiser saber mais sobre ele, a gente fez um vídeo bem legal uma época sobre esses torneios bizarraços que já estão extintos. Mas o importante é que a fase de grupos estava ok, sem problemas, com o Olympiacos da Grécia jogando as 2 primeiras partidas.
Só que aí eles resolveram pular fora da competição, por motivos que a gente aqui não conseguiu encontrar, tranquilo? De repente o Olympiacos, por conta das viagens, os jogos não estavam valendo a pena, ou o pessoal não comprou a ideia da competição, não sei. Mas de qualquer forma, eles resolveram sair da Intertoto no meio do campeonato. Tipo, sei lá, o Goku desistindo de lutar contra o Cell no DBZ, né? Que isso? O Pedro Silveira fazendo referência de Dragon Ball Z? Se isso acontece hoje, o que seria feito? Digamos, o Tottenham classifica pra Champions e resolve não jogar mais porque é uma competição muito pequena pro tamanho do clube. Bom, ele seria desclassificado, os próximos jogos vão dar WO e talvez até os anteriores que ele já tenha jogado, pra não prejudicar os outros times, né? E vida que segue. Mas nessa época não. Ao invés de desclassificar os caras, na época a UEFA obrigou a Federação Grega a achar um clube substituto pro Olympiacos na competição, ameaçando que se eles não fizessem isso, a UEFA baniria todos os times gregos das competições. Então a Federação Grega, é claro que foi lá e sugeriu que o Panionios entrasse no lugar do Olympiacos. E pasmem, herdassem os 2 primeiros jogos dos caras. Sim, exatamente, eles trocaram o time no meio da competição, mas o Panionios ficou com os resultados do Olympiacos, como se eles tivessem jogado as outras partidas. Então imagina o Panionios e o Olympiacos fazendo uma fusão do Dragon Ball. Que isso? Virando um só, tipo isso. Já Oxi. pensou, sei lá, o Arsenal fica com medo e desiste de virou pegar o Real Várzea. Madrid na Champions, e aí a Federação Inglesa simplesmente escolhe que o Tottenham tem que ir lá enfrentar os caras no lugar, entendeu? Lembra até aquele lance do Tag Team do WWE, que os lutadores podem substituir os outros e lutar por eles no ringue, né? Uma doideira completa, imagina os caras vencem a competição sem nem terem jogado os primeiros jogos. Mas a fusão acabou sendo uma daquelas do Gotenks que deu errado, e o Panionios Fui eu que acabou fiz sendo esse roteiro, eliminado não de tô qualquer sabendo. forma, ainda na fase de grupos. E já que eu falei tanto de Tottenham, e quando os Spurs foram eliminados por causa de uma doença? Exatamente na temporada 2021-22, o poderoso Tottenham Hotspur jogava a primeira edição da Conference League, sonhando em ser o primeiro time a conquistá-la, assim como fez na famosa Copa da UEFA, quando venceu em 1972. Porém, nessa época, ainda estávamos vivendo sob pandemia, e em dezembro de 2021, houve um surto de contaminação dentro do elenco dos Spurs. 8 jogadores e 5 membros da comissão técnica testaram positivo para o coronavírus. Foi tão sério que aparentemente o governo do Reino Unido mandou o clube fechar o centro de treinamento e tudo para evitar mais contágio. Assim, o jogo que eles tinham contra o Rennes pela fase de grupos da Conference foi cancelado e precisaria ser remarcado. Não só pelo desfalque absurdo do time, que mal tinha jogadores para botar em campo, né? Mas claro, também para impedir que a doença se espalhasse ainda mais. O Tottenham então teve que pedir para a Premier League reagendar jogos do campeonato inglês para poder abrir um espacinho no calendário para esse jogo remarcado contra o Rennes, o que não aconteceu. O Tottenham não conseguiu, e aí a UEFA não quis nem saber, e depois de analisar essa história inteirinha, decidiu que a partida tinha sido abandonada pelo Tottenham, que não tinha sido um adiamento coisa nenhuma, e sim um WO, e assim deu a vitória padrão de 3-0 pro Rennes. Pô, mas aqui é dose, hein? No meio de uma pandemia, o time tem um surto, a UEFA fala, não, você abandonou o jogo, a gente vai te dar um 3-0 de WO, só pra você aprender a não ficar doente. Porra, aquele meme do trabalhador que fica doente, aí o patrão fala, mas você vem trabalhar, né? Tottenham tivesse jogado e vencido essa partida, iria classificar para mata-mata, mas como perdeu dessa maneira, conseguiu a proeza de ser eliminado da poderosa Conference League na fase de grupos. E Mas convenhamos também que o Tottenham chegar no fim de uma fase de grupos de Conference League, ainda precisando de uma vitória para se classificar, é muita incompetência. Ê, Totão da Márcia, vou te contar, viu? a pôr pimenta nessa ferida, quem que foi até a final e ganhou a Conference naquela temporada? A Roma de José Mourinho, ex-técnico dos Spurs. Eu vou o Tottenham ganhar um título vem pandemia, o campo inunda, cai meteoro no gramado, é brincadeira. Quer algo ainda mais bizarro do que isso? Vamos lá, para Champions da temporada 90-91, quando o Milan com Ancelotti em campo, tá, como jogador, enfrentava o Marseille nas quartas de final. Na ida, 1-1, tudo certo. Porém, na volta lá no Velodrome, o Marseille vencia por 1-0 até o finalzinho, quando as luzes dos refletores começaram a falhar. Ficou tudo mais escuro no gramado, o jogo teve que ser paralisado por uns 15 minutos, e depois, quando as luzes voltaram, o Galliani, que era diretor do Milan,
ordenou que os jogadores não voltassem para campo não. Ele foi tirando os caras do gramado e o Milan se recusou a continuar jogando. E o que a UEFA fez? Não só deu uma vitória de 3-0 pro Marselha por WO, que eliminou o Milan, claro, como também baniu os rossoneri das competições europeias por um ano. Então na temporada 91-92, a temporada seguinte, né, o Milan jogaria a Copa da UEFA, que é a atual Europa League, e não pôde por causa desse banimento. E aí o que acontece? Que é o mais louco, o clube retorna para as competições europeias para jogar a Champions em 92-93 e enfrenta quem justamente na final? O Marseille. E perde de 1-0, dessa vez com os refletores bem ligadinhos ali. Esse caso até lembra um pouco quando o Sporting foi enfrentar o Juazeirense na Copa do Brasil. E o time da casa aí fez valer o mando de campo e fez o caos, né? Escondeu a bola. Não tem bola, sumiram ali as bolas. Ligou a irrigação no meio da partida, desligou os refletores no meio do jogo. E o Sport, tal qual como o Milan, também saiu de campo e se recusou a continuar jogando. Agora imagina você chegar na final de um campeonato e ser eliminado pro seu próprio time. Ó, isso aqui é o cúmulo das eliminações bizarras e realmente aconteceu. Isso porque na final da Copa do Rei de 1980, e essa competição adora uma maluquice, né, impressionante, o Real Madrid chegou lá para enfrentar simplesmente o Real Madrid Castilla. Exatamente, o Castilla, que é conhecido como o time B do Real, ele é composto na sua maioria por jogadores jovens da base, né? Porém, ele também é um time profissional que disputa divisões inferiores do Campeonato Espanhol e que nessa época, lá em 80, também podia jogar a Copa do Rei. E não só podiam jogar, como eles foram avançando e avançando, eliminaram times como o Bilbao e a Real Sociedad para chegar na final e darem o azar monstruoso de enfrentar justamente o pai Real Madrid. Então, o Real Madrid é um clube tão desgraçado, é um clube que gosta tanto de levar vantagem sobre os outros, que os caras criaram um time B com a desculpa de desenvolver jovens jogadores só para fazer esse time B chegar na final da Copa do Rei e eles conseguirem ganhar sem problemas, cara. Inacreditável. Florentino Pérez é realmente um vigarista. Aí você vai dizer, Yuri, mas isso foi há 60 anos atrás, o Florentino Pérez nem era presidente. Foda-se, alguma culpa nisso ele tem. Sim, a final era Real Madrid principal contra Real Madrid B, Real contra Real Castilha. Olha que absurdo um negócio desse, cara. Obviamente, o Real não ia deixar o vexame de ver o seu time B vencer a taça. E o clima dessa final, que foi no Santiago Bernabéu, era de amistoso completo. O pessoal do Castilha tava praticamente jogando só pra cumprir tabela. E o Real Madrid principal venceu por 6-1. E olha só que curioso, os jogadores do Castilha, ao invés de ficarem chorando com a derrota, também levantaram a taça e comemoraram junto com os jogadores do time principal. No final das contas, o Real Madrid seria campeão de qualquer maneira, né? E esse caso, obviamente, não passou despercebido, porque é um absurdo. E eventualmente a Copa do Rei impediu que esses times reservas, né, 91? o Real Madrid e Castilha, ainda demorou isso a competição. Então pode ficar tranquilo que a gente não vai ver mais casos bizarros como esse no futuro, tá? Só no FIFA. E a gente fecha com um caso em que a pancadaria rolou tão solta que a UEFA decidiu mandar um clube pra fora da Champions. Era a temporada 87-88, quando o Benfica enfrentava o Partizani no mata-mata. Em Portugal, as águias abriram 1-0 quando os jogadores do Partizani começaram a meter o louco. O goleiro e um zagueiro foram expulsos aos 51 minutos. O outro zagueiro foi expulso aos 71. E pra completar, um meio-campista foi pra rua aos 82. Ao final da partida, o Partizani da Albânia tava com 7 jogadores em campo só e tinha tomado uma surra de 4-0 do Benfica. Diz a lenda que a UEFA na época ficou indignada com o comportamento violento dos fãs do Partizani e dos próprios jogadores também e decidiu expulsar os caras da competição, com o jogo de volta não acontecendo. Foi dada uma vitória por WO pro Benfica por 3-0. Só que o mais bizarro é que, cara, a gente não pode ouvir o que foi falado em campo, mas tem imagens de algumas dessas expulsões e ficou muito esquisita a maneira como o juiz simplesmente saiu expulsando os caras do Partizani sem mais nem menos. Tipo assim, falou comigo, vermelho. Olhou pra mim, vermelho. Respirou, toma um vermelhinho. Vendo as imagens assim, pareceu que ele exagerou muito, né? E a gente obviamente não vai acusar esse senhor árbitro de nada, até porque faz muito tempo, não dá nem pra saber exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que tem casos esquisitos no futebol que depois foram provados que sim, rolou uma corrupção. E a gente já fez um vídeo aqui no canal só sobre esses escândalos do futebol, inclusive com uma continuação daquele jogo do Marselha contra o Milan que a gente mencionou aqui, contando a história toda que fica bem esquisita. E vale a pena você assistir esse vídeo que tá passando na tela e dar uma conferida lá também, fechou?
Cara, grande vídeo do Eurofute, né? Zero surpresa. É o Eurão, né? Não tem como. Melhor canal de futebol do Brasil. Da América Latina, da Imagina o América jogador tá lá no do sofá Norte. quando de repente... Preciso nem recomendar pra vocês, mas se porventura tiver alguma alma viva aí no chat que não conheça o Eurofute, confiram aí o linkzinho para conhecerem esse canal maravilhoso.